Visão, minha tropinha. Tudo good com vocês? Bom, eu tava sem nada pra fazer, então decidi que ia fazer a porcaria de um mangá totalmente sozinho. Tudo do zero, tá ligado? Esse bagulho demanda muito tempo mesmo. Até porque eu tenho que fazer o roteiro, a arte e a divulgação totalmente sozinho. Que não tem ninguém pra me ajudar nessa bagaça. E esse bagulho é muito difícil, tá ligado, mano? Então eu tô fazendo um bagulho totalmente de coração, então me ajuda aí. E hoje eu vou falar um pouco da sinopse do mangá. O nome da história que eu estou criando se chama Corpo Nulo e ela vai ser ambientada no Brasil, especificamente no começo da obra, o Piauí. Porém, nós vamos sim ver outros estados do Brasil, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, dentre outros. E a sinopse da história vai se tratar sobre o folclore brasileiro. Entretanto, esse não vai ser o foco total da história. O foco total da história, na verdade, será sobre o corpo nulo, que nada mais é do que uma alma que passou por transições, mas não veio a ter uma vida de verdade. Entendeu? Essa alma apenas passou ali pela sua transição de auto-reconhecimento espiritual, porém ela não teve um corpo, não encarnou em um corpo. O que faz essa alma se tornar um corpo nulo que fica vagando pelo mundo, esperando que algum dia ela reencarne em algum corpo que ela realmente venha a existir de verdade. E o desenvolvimento dessa história vai se tratar do corpo nulo fazendo um contrato com uma certa entidade, para que em troca dele roubar a alma de outras entidades do folclore brasileiro, como Saci Pererê, Cuca, dentre outros. Em troca dele roubar o poder espiritual dessas entidades e dar para essa tal entidade que ele fez um contrato, ele possa ter um corpo real em vida. Essa vai ser a sinopse desse mangá. Ele fazendo um contrato com um certo ser espiritual do folclore brasileiro, para que em troca desse contrato ele possa ter realmente um corpo de verdade, para que ele possa reencarnar rapidamente, sem ter que esperar centenas e centenas de anos, vasculhando a terra e vasculhando até que ele morra finalmente. E esse vai ser o desenvolvimento da história, porque o corpo nulo, a única coisa que ele quer é ter uma família, ter o seu corpo de verdade. Ele quer crescer, ele quer aprender com seus erros e acertos até que ele morra. Ele quer ter uma vida de verdade, esse é o maior desejo dele. Porém, esse vai ser o grande plot da história, porque mesmo não tendo o corpo, ele vai ir aprendendo com seus erros e acertos no meio de toda essa bagunça dessa história. Eu não vou dar muito spoiler, entende? Mas é basicamente isso que vai acontecer na história. Ele vai fazer um contrato e é basicamente isso que eu tinha pra dizer sobre minha história, entende? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar muito bem, porque esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre isso, mas eu espero que vocês tenham gostado do estilo da sinopse da história. E pra quem não percebeu, esse personagem que eu tô desenhando no fundo, ele é o protagonista da história, que é o corpo nulo, entende? Mas no momento é só isso que eu tenho pra falar sobre o mangá. Ainda tem muita coisa que tá em desenvolvimento, até porque eu tô fazendo tudo sozinho e é muito difícil. E eu peço para que se você tenha gostado, se vocês tiverem comprado a ideia, comentem aí a sua opinião, sabe? E também as suas críticas para que eu possa estar melhorando a história, coisas que vocês acham que eu poderia adicionar, lendas do folclore que vocês achariam bacana colocar na história também. E também coisas que vocês achariam interessantes de ter na história, não só de criaturas do folclore, mas também pode ser objetos amaldiçoados, objetos espirituais e coisas assim, ou até criaturas que eu poderia criar para adicionar à história, deixando ela mais interessante e ampla do que só colocar o folclore brasileiro em si, entende? Até porque o corpo nulo foi uma criatura que eu criei. E nada me impede de criar mais criaturas. E eu quero fazer o meu melhor nesse mangá, dar o meu melhor. Eu entendo que esse vídeo aqui que eu tô fazendo não é o melhor vídeo de todos, porque eu ainda tô no começo. Eu ainda tenho dificuldade um pouco pra falar, mas é isso que eu tenho pra dizer do meu mangá. Espero que tenham gostado.